Aleluia, aleluia, glória a Deus. É com grande alegria que a gente, mais uma vez, que nós estamos na casa do Senhor, depois de um fim de semana de muita atividade, aqui na nossa igreja sede, da Assembleia de Deus Bela Vista, onde na sexta-feira à noite começou o grande congresso feminino, o Congresso Perfume, onde tivemos aqui mais de 1.200 mulheres que aqui estiveram para ouvir a palavra de Deus e sentir a presença de Deus, e centenas foram tocadas pelo poder de Deus, Alguns que estão ainda aqui conosco, algumas irmãs do interior do estado. Aonde estão aqui as irmãs? Eu soube que do Maranhão. Fique de pé aí as irmãs, olha aí, olha aí. Dê um aplauso para essas mulheres aí de Deus. A pastora Vera, aquela da cabecinha branca ali, É a esposa do pastor Lima, é o nosso pastor ali em São Luís do Maranhão. E veio uma caravana ali de São Luís do Maranhão, da Assembleia de Deus Bela Vista, daquela cidade, e aqui ainda estão conosco. Que Deus abençoe e que tenham hoje, vão voltar pela madrugada, Então que Deus abençoe a viagem de retorno e guarde todas vocês, Glória a Deus. A gente fica alegre, irmãos. O tema foi muito bom, Tema posicionada, A mulher, ela tem que se posicionar, não só a mulher, mas nós homens também, Nós temos que saber tomar posições. E eu queria, aproveitando o tema, sobre posicionamento, eu queria falar um pouco sobre posicionamento hoje à noite, que cada um de nós temos que tomar em grandes situações de perigo, situações de grande perigo que nós atravessamos nas nossas vidas, E para isso eu convido para que você fique de pé, para a gente fazer a leitura da palavra de Deus. Você vai abrir comigo lá no Velho Testamento, em 2 Reis, no capítulo de número 6. 2 Reis, no capítulo de número 6. Nós vamos ler a partir do versículo 12 até o versículo 17. 2 Reis, capítulo de número 6, versículos 12 a 17. Você pode acompanhar aí no telão. Respondeu-lhe e disse-lhe um dos seus servos: não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara, ou seja, no teu quarto. Tu está lá dormindo, tu está lá deitado, e as palavras são ditas e reveladas a Eliseu. Versículo 12. E ele disse: vai e vê onde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo. Em outra tradução diz assim: para que eu prenda ele, para que eu o prenda. Eu quero prender esse cara, eu quero prender esse profeta, eu quero prender esse Eliseu. E fizeram-lhe a saber, dizendo: eis que ele está em Dotã. Versículo 14. Então enviou para lá cavalos, diga cavalos,
carros e um grande exército. Diga, um grande exército. Os quais vieram de noite e cercaram a cidade de Dotã. Versículo 15. E o moço, homem de Deus, se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos, carros e, quem se lembra, e um grande exército, né? E um grande exército. Então, o seu moço lhe disse, o moço assessor de Eliseu, do profeta. Então, o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Versículo 16. E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Versículo 17. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Diga assim comigo, repita comigo: e eis que o monte estava cheio de cavalos e de carros de fogo em redor de Eliseu. Amém. Podeis assentar, queridos. Essa história é uma história muito peculiar na vida de uma nação, na vida de Israel e na vida de um homem chamado Eliseu. Eliseu foi um grande profeta usado por Deus. Ele foi o sucessor de Elias, e tudo aquilo que Elias fazia, Eliseu estava sempre ao seu lado, e ele pediu para que Eliseu, antes de partir, né, Eliseu recebesse de Elias uma unção especial, né? E nós sabemos que Elias, ele é arrebatado, e antes de ele ser arrebatado, a unção especial sobre o ministério daquele grande homem, Elias, ele é repassado, ele é passado para Eliseu. E Eliseu continua esse grande ministério de um homem de Deus, um profeta. Diga, homem de Deus, profeta. Né? E eu quero falar um pouco sobre o tema que foi bastante discutido, bastante falado, sobre posicionamento. E quando a gente estuda a vida desse homem, profeta Eliseu, ele era um homem que ele sempre se posicionava, ele tomava posicionamento em momentos de crise. Em momentos de dificuldades, ele tomava posicionamento. E nesse capítulo, no capítulo de número 6 de 2 a Reis, há uma situação que a nação da Síria, o rei da Síria, decide fazer uma guerra. Ele quer atacar Israel. E ele, nas suas investidas que ele fazia contra Israel, sempre quando ele dizia: amanhã nós vamos estar no acampamento tal. Então, o profeta Eliseu avisava ao rei de Israel: rei, não vá por ali não, porque os cabas estão ali, né? O inimigo está ali, não vá por ali não. E assim acontecia. Momentos depois, dias depois, o exército da Síria dizia: amanhã nós vamos acampar ali em tal lugar, e nós vamos pegar
o exército de Israel. Aí Eliseu chegava para o rei e dizia assim: rei, não vai por aí não, porque os homens estão ali. E o rei da Síria fica indignado. Ele diz: peraí, o que é que está vendo? Que tem alguém aqui, tem um espia aqui entre nós. Tem uma pessoa que está dedurando nós aqui. Tem uma pessoa que eu faço os planos de guerra, eu faço os planos de ataque, e de repente a gente faz o acampamento para pegar o exército de Israel e derrotar e atacar, mas alguém está avisando ao rei de Israel. E eu quero saber quem é. Aí chegam para o rei da Síria e dizem assim: rei, é o seguinte, lá em Israel tem um homem chamado Eliseu. Esse homem é tremendo, esse homem tem quem possa ir com ele não. Por quê? Ele é algum general, ele é algum ministro do Supremo. Que cara é essa? Que homem é esse que é tão forte? Mas não, o nome dele, ele é Eliseu, o nome do homem. É mesmo. E qual é a força dele? Aí dizem para o rei da Síria: a força dele não é no braço, a força dele é num Deus, a força dele está no Ser Supremo. O Deus de Israel é a força desse homem. E esse homem, ele é assim com Deus. E todas as vezes que o Senhor faz uma campanha para derrotar Israel, e quando o Senhor diz onde é que o Senhor vai estar com o seu exército, sabe o que é que acontece? O Deus desse homem chamado Eliseu, ele aparece para Eliseu e diz assim: Eliseu, avisa para o rei de Israel que não vá por ali não. E é assim, mas olha, a força desse homem é tanta, presta atenção, a força desse homem é tanta, que ele é conhecedor dos teus pensamentos, dos teus planos, até mesmo quando tu está dentro do teu quarto trancado e fazendo plano para derrotar o inimigo. Que coisa, né? Que intimidade Eliseu tinha com Deus. De Deus falar para Eliseu: Eliseu, é assim, assim e assim. E o rei se revolta, aí o rei diz assim: pois encontra esse homem para mim, porque eu quero prender esse homem. Eu quero matar esse homem, eu quero prendê-lo, quero matar ele. Aí alguém aparece e diz assim: rei, é o seguinte, ele está lá numa cidadezinha chamada Dotã. É uma cidadezinha, está lá. E ele está numa casinha lá em Dotã. Aí o rei diz assim: pois eu vou pegar ele agora. Aí ele convoca, viaja aqui comigo, ele convoca todo o exército da Síria para prender não um povo, mas para prender um homem. Vocês estão me entendendo?
A Bíblia não diz o número, mas a Bíblia diz que era um grande exército. A Bíblia diz que o número era grande de soldados da Síria, de carros de fogo, não, de carros de guerra, o que hoje a gente chama de um tanque de guerra, né? Era um bocado, meu irmão, para prender, não uma grande multidão, mas para prender só um homem. Na nossa vida, presta atenção, na nossa vida nós passamos por ataques do diabo. Nós passamos por ataques de Satanás. Você sabia que Satanás, ele tem para ele um grande exército. Um exército que a Bíblia Sagrada chama de demônios. E esses demônios são milhares e milhares e milhões de demônios que agem para atacar uma pessoa. Vire para o seu irmão e diga assim: é você que ele quer. É você que ele quer. E ele aciona, ele não vem só não vem só um, ele aciona demônios, exércitos para te atacar, para me atacar. Isso ele faz. E então, grande exército da Síria, grande em número, carros, tanques, armas, chegam em Dotã. E eles chegam para prender um homem. E um dia, este homem, ao lado do seu assessor, ao lado que a Bíblia chama do seu moço, o seu moço acorda pela manhã e presta atenção aqui uma coisa. Quando ele vai lá fora, ele vê o exército, ele vê os carros, ele vê os cavalos. Ele o quê? Ele vê, diga assim, ele viu. Ele viu. Sabe que na nossa luta contra o diabo, nas ameaças que ele nos faz, muitas das vezes a gente não vê, mas o moço de Eliseu, ele viu. Ele viu o perigo. Viu o quê? Perigo. Ele viu as ameaças. Aí qual foi a reação dele? Quando ele viu tudo aquilo, ele disse: ai. Diga ai. 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 Esse ai a gente pode dizer que é muita coisa, né? É. Ai. E ele vai para
o profeta Eliseu e diz: Eliseu, nós estamos cercados e nós estamos, eu vou usar um termo do dia a dia, nós estamos fritos. Nos pegaram, cara, nos pegaram. Não tem como a gente sair dessa, não tem como a gente sair dessa. Há situações na nossa vida em que o diabo cerca e que você olha e assim, não tem como sair dessa. Às vezes é um filho que está nas drogas, e ele começa a chegar na sua casa e ele começa a roubar coisas para vender, para pagar a droga, né? Alguns aqui já passaram por isso. E o diabo cerca de uma tal forma que você olha e diz assim: ai, meu Deus, ai. O que fazer? Agora, presta atenção aqui uma coisa. Eliseu era um homem de Deus. Diga, homem de Deus. O homem de Deus é aquele que sempre se posiciona. O homem de Deus é aquele que se posiciona, mas o posicionamento dele é de acordo com o Deus que ele serve. Amém? Porque se ele não tiver alinhado com Deus, presta atenção que isso aqui é muito importante. Se ele não tiver alinhado com Deus, se ele não tiver comunhão com Deus, ele pode tomar decisões erradas. É o que muitas das vezes eu e você a gente faz. A gente quer resolver a coisa, né? Pela força. A gente quer. Se fosse eu, numa situação de Eliseu, a primeira coisa que eu fazia, certo? Aí disse assim, para o meu moço, né? Eu disse assim: rapaz, é o seguinte, pega aí arranja um carrinho aí, bota aqui, que eu vou entrar aqui no porta-mala do carro, tá certo? E vou pegar o beco, vou embora. E aí, rapaz, tu me leva, sabe para onde? Tu me leva para uma delegacia que eu vou apresentar um BO. Né? Eu vou apresentar um BO. Vou para o delegado, eu vou dizer: delegado, rapaz, estão me ameaçando de morte. E eu quero proteção. Era exatamente essa a situação de Eliseu. Eliseu estava sendo ameaçado de prisão e de morte. Mas ele é um homem de Deus. E o homem de Deus tem comunhão com Deus. O homem de Deus, ele se alinha com Deus. O homem de Deus, ele toma posicionamento. E para o homem de Deus, para a mulher de Deus tomar o seu posicionamento, você tem que ter grande fé naquele que está contigo. Tem que ter fé. Ele não abriu, não, nem fugiu. Agora, a resposta que ele dá para o moço é que é algo, pastor Pedro Nogueira, que é muito importante para cada um de nós. Presta atenção, você que está me assistindo nesse momento, essa mensagem. A resposta de Eliseu é muito importante para nós aplicarmos na nossa vida.
Sabe qual foi a resposta dele? Quando o moço diz: estamos fritos, vão nos prender, vão nos matar, vão nos queimar. Ele disse assim: meu filho, é o seguinte, aprenda uma coisa, olha como é que o homem de Deus se posiciona, olha como é que uma mulher de Deus se posiciona, olha como é que uma pessoa que tem fé no Deus Todo-Poderoso. Ele disse assim: meu filho, maior é o número que está conosco do que os que estão lá fora. Dê um aplauso para o Senhor só por isso. Olha que resposta. Olha que resposta, né? O moço deve ter olhado e disse assim: o meu profetinho aqui está fraco. Meu profetinho aqui é profetazinha, né? Mané. Esse profeta está doido. Como é que esse profeta está dizendo que tem mais gente aqui dentro de casa, se só tem eu e ele? Só tem nós dois. Está doido? Isso não é profeta coisa nenhuma. Mas aí o profeta, o homem de Deus, sabia que ele tinha olhado e ele tinha o quê? Ele tinha visto uma grande multidão. Aí o profeta diz assim: meu filho, é o seguinte, aqui comigo e com você tem mais gente do que lá. Aí o profeta Eliseu faz uma oração bem rapidinha, bem aquelas, né? Aquelas orações, né? Glorioso, eterno, bondoso, Deus de misericórdia, Deus de Israel, Deus de Jeová, Deus não sei o que, não sei o que, não sei o que, Senhor, e papá, opera milagre. Não. A oração dele foi bem pequenininha. Só 3 palavras. Quantas palavras? 3, só 3. Olha que oração, 3 palavras. Ele disse: Senhor, 4, né? Abre os olhos desse moço. Nós precisamos, nos dias de hoje, em que nós enfrentamos grandes ataques de Satanás, grandes ataques do inimigo, grandes ataques em nossa vida, onde famílias estão sendo desfeitas, onde relacionamentos estão sendo quebrados, onde perseguições vêm contra nós. Os filhos hoje já não obedecem mais os pais. Os filhos hoje passam mais tempo na escola do que na igreja. Enquanto aqueles que frequentam a escola dominical vêm e passam 1 horinha na escola dominical e mais 1 horinha no culto, né, durante a semana, mas naquela semana ele passa no mínimo 20 horas dentro do colégio, aprendendo só o que não presta, tendo em vista aquilo que as nossas autoridades, entre aspas, sabe o que é isso? É um cerco que Satanás faz para nos destruir. Destruir a igreja, destruir a família, destruir a mim, destruir você. É o cerco. Mas nós estamos vendo com os olhos carnais, estamos vendo somente com esses olhos que a terra há de comer, como dizem, né? Tá difícil, tem jeito não, tem jeito não, tem jeito não, esse negócio aí, a situação do Brasil, tem jeito não, tem jeito não, tem jeito não. Deixa eu lhe dizer uma coisa, maior
é aquele que está em nós. O maior número, aleluia, é daqueles que estão conosco do que aqueles que tentam destruir a vida dos seus filhos, a vida da sua família. Satanás tentando destruir a sua vida, mas você vai sair daqui nesta noite declarando: maior, 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 maior é o número daqueles que estão comigo. Presta atenção aqui. A maioria de Deus, presta atenção. A maioria ou a força de Deus não se mede pelo número de pessoas. Vou repetir para que você... A maioria de Deus não se mede pelo número de pessoas. Ah, lá tem 1 milhão contra mim e aqui eu só tenho 10. Deus não quer saber quanto você tem, porque a força de Deus não se mede por números. Vocês estão me entendendo, sim ou não? Não se mede por números. A força de Deus se mede pelo poder que Ele tem. A força de Deus se mede pelo poder que Ele tem e não pelo número de pessoas. Às vezes assim, a igreja está tão pequenininha, tem pouca gente. Ei, mas tem outro ali que é cheio de gente. Deus não mede por números. Um homem só abala, um homem só choca, um homem só toca no coração de Deus. E quando toca no coração de Deus, Deus age. Deus age. Aí você vai se ver e vai dizer: puxa, eu não sabia. Gideão, ele enfrenta um exército, uma nação. Ele começa com 32 mil homens. E aí vai diminuindo, e ele vai para a guerra contra milhares. Ele vai para a guerra só com 300 homens, e com 300 homens ele vence a guerra. Golias aparecia para o exército de Israel, e o exército era grande, e Golias aparecia e dizia assim: olha aí, aqui não tem nenhum macho não, aqui não tem nenhum homem não para me enfrentar. E a Bíblia diz que todas as vezes que Golias aparecia, o exército de Israel, se escondia. Era um homem só. Mas Deus não se mede, a maioria de Deus não se mede pelo número de pessoas. Aí Deus levanta um meninozinho chamado Davi. Davi, a primeira coisa que ele faz vai lá e dá um rela no exército de Israel. Rapaz, isso aí é tudo bando de frouxo. Rapaz, não sei quantos mil homens aqui, tudo frouxo. Tudo frouxo. E um garoto, um adolescente, ele derrota, destrói e mata um gigante. Por quê? Porque maior era o número daqueles que estava com Davi do que aquele que estava com o gigante Golias. Vocês estão me entendendo? Ei, a Bíblia Sagrada diz assim que Jesus Cristo, ele veio para destruir, para quê?
Não ouvi. Para quê? Para destruir. Jesus Cristo, ele veio para destruir. Ele não veio para, né? Não, ele veio para destruir toda a força. Ele veio para destruir todas as setas malignas. Ele veio para destruir tudo aquilo que o diabo intenta fazer contra você. Mas quando ele intenta fazer qualquer coisa contra você, contra a sua vida, contra a sua família, você deve fazer como o profeta Eliseu, um homem de Deus que toma uma posição e com fé ele diz: maior é o número daqueles que está comigo. O meu Deus está comigo. O meu Deus está comigo. O meu Deus está comigo. Dê um aplauso para o Senhor. Aleluia. Diga assim comigo: um com Deus é maioria. Mas só um. Não precisa muito não, é só um. Deus quer te usar, meu irmão. O Derek falou semana passada uma mensagem, né, que fez com que a gente ficasse impactado sobre o que, se mover. Se mover. O que é que você está fazendo? Eu vou pregar essa pregação um outro dia. O que é que você está fazendo para o reino de Deus? Mas isso no domingo vou pregar sobre isso. Mas nas piores situações, eu posso dizer que maior é aquele que está comigo. Aleluia. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Senhor é o meu socorro. Levanto os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro da minha situação? Da onde vem? Ei, estou cercado, não tem para onde ir. Estou cercado. Levanto os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Levante a mão comigo e diga assim: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Dê um aplauso para ele, que ele merece. O meu Deus está comigo. Você sabia que Deus está no controle de todas as coisas? Deus é soberano. Deus é soberano. Ele está no controle de todas as coisas. Maior é o número daqueles que estão comigo. E aqui fala em números. Deixa eu tentar explicar um pouquinho aqui para você. Deus, preste atenção, Deus tem à disposição dele, para lutar conosco e para lutar por nós. Deus tem os anjos. E quando a gente vê numa situação e você toma uma posição, não, maior é aquele que está em mim, maior é o número daqueles que estão comigo. Aí Deus lá do céu dá ordem aos anjos. Diga assim: o meu Deus, sempre que eu peço a Ele, com fé, Ele manda os seus anjos. Dê um aplauso para Ele. Ele manda. Salmo 103, versículo 20 diz assim: bendizei ao Senhor,
anjos seus, poderosos em força, que cumprem as suas ordens. Tem um que a gente canta, Deus vai na frente, abrindo o caminho, levando, quebrando os espinhos, Deus vai na frente, meu irmão. Deus mandou um anjo, aleluia. Deus dá ordem aos seus anjos para me proteger. Deus dá ordem aos seus anjos para me ajudar. Deus dá ordem aos seus anjos para estar comigo, aleluia. Tem uma história na Bíblia Sagrada, e eu estou terminando. Tem uma história na Bíblia Sagrada, daquele momento em que o povo de Deus está escravizado no Egito, e eles saem do Egito, e eles vão sendo libertados do Egito, e chega um momento em que eles se defrontam, vocês se lembram da história, eles se defrontam no Mar Vermelho. Tem um Mar Vermelho na frente, o exército de Faraó atrás. Agora, presta atenção aqui uma coisa. Naquele momento, o povo de Deus, quem é povo de Deus aqui? Levanta a mão e dá uma glória a Deus. Naquele momento o povo de Deus estava cercado. Se avançasse, ia morrer afogado. Se recuasse, o exército matava. Se fosse para a direita e subir as colinas, estava morto. Para a esquerda, estava morto também. Estava cercado. Mas aí naquele momento, Deus dá ordem a um anjo. Está escrito na palavra de Deus. Deus dá ordem a um anjo. E aquele anjo recebe aquela ordem e ele vem para se aliar e para proteger o povo de Deus. Sabe onde é que Deus mandou o anjo? Não foi para abrir o Mar Vermelho. O que abriu o Mar Vermelho foi a varinha de Moisés, com ordem de Deus. Mas Deus mandou um anjo, pastor Roberto Flávio, para ficar entre o povo e o exército do Egito. Deus plantou um anjo ali, e aquele anjo ordenou, dado a ordem dada por Deus. Aquele anjo disse: aqui, meu irmão, aqui você não avança não. Sabe por quê? Porque se avançar o negócio vai ferrar. Maior é aquele que está na tua vida, meu irmão. Maior é o número daqueles que estão contigo. Deus tem os anjos, tem os serafins, tem os querubins. Deus tem as hostes celestiais, aleluia. Lá em Apocalipse, no capítulo 19, vamos ficar de pé. No capítulo 19 de Apocalipse, não precisa colocar no telão, eu vou só descrever a cena. João, ele tem uma visão. E João vê Jesus. Vê quem? Vê quem? Jesus. Montado num cavalo branco. João vê Jesus montado num cavalo branco. Até aí, tudo bem. Jesus montado num cavalo. Ele montou no jumentinho antes de morrer. Mas a visão não termina aí. Presta atenção. João vê Cristo montado em um cavalo branco, vírgula. E atrás dele, seguindo ele, havia um grande exército celestial. Aleluia! Um grande exército celestial.
E esse exército está à minha disposição. Esse exército está à tua disposição, meu irmão, minha irmã. E hoje à noite, o Espírito de Deus está dizendo: não temas, não te assombres, tome uma posição, tenha fé no Senhor e diga: não, a situação é difícil. Claro que é, você está vendo. Tem jeito? Aos seus olhos não tem. Você acha que está sozinho, né? Se eu estou sozinho. Eu gosto de cantar, viu, Líncia, né? E neste meu caminho, me ajude. Eu sei que apesar das tentações e até mesmo provações, jamais sou vencido. E na hora do que? Do perigo, você está bem perto. Nos momentos mais incertos, você é o amigo certo. levante a sua mão. Não tenho algum problema, contigo eu confesso. Tu és meu Deus, meu Salvador, o dono do universo. Contigo eu sou. grande multidão, maior é o número. Contigo eu sou. Mais que vencedor, Nada pode me separar, Senhor, do teu divino amor. por isso eu sou mais que vencedor. De novo, por isso maior o número que está aí comigo. Nada pode me separar, Senhor, do teu divino amor. Dê um aplauso para ele. O profeta Eliseu disse: Senhor, abre os olhos desse moço. E nós vamos orar agora. E nós vamos pedir a Deus para que Deus abra os seus olhos espirituais, para que você tome posição, para que você com fé, você crê na garantia que Ele te deu. Eu estou contigo. Não importa se é grande a dificuldade. O exército da Síria era de grande número, diz a palavra de Deus. Mas quando o profeta Eliseu pede para que Deus abra os olhos do moço, quando ele abriu, aí ele viu agora um negócio diferente. Ele não viu mais aqueles milhares de soldados da Síria. Ele não viu mais. Ele não viu mais os cavalos do exército da Síria. Ele não viu mais os carros da Síria. Mas sabe o que ele viu? Ele viu carros de fogo. Diga: carros de fogo. Fogo representa o Espírito Santo. O Espírito Santo está dentro de mim, aleluia. Ele vê carros de fogo, cavalos de fogo. Sabe o que era?
Fogo representa a presença de Deus, e Deus começou a agir, e Deus vai agir na tua vida desde que você tenha fé, sabendo. Coloque isso no seu coração a partir de hoje. Não importa as dificuldades, não importa se os demônios são muitos, não importa. O que importa é eu tomar a posição. O que importa é eu ter fé. O que importa é eu declarar: maior é o número daqueles que estão comigo. Está comigo Deus poderoso, está comigo Jesus Cristo assentado num cavalo branco, está comigo os anjos que a Ele dão ordens, e eles recebem as ordens para me proteger, para me ajudar, para me levantar. Feche seus olhos. Querido Deus e Pai Celestial, te louvamos, te agradecemos, porque Tu és um Deus presente. Nos momentos difíceis, Tu estás presente. Mas muitas vezes, Senhor, nós agimos como aquele jovem, como aquele moço que diz: ai, vamos perecer. Ó Pai, Tu não nos deste esse espírito do medo, mas Tu nos deste o espírito de ousadia. E nós, com muita fé em nossos corações, nós queremos tomar uma posição e dizer que maior é aquele que está em mim. Maior é o número daqueles que estão comigo do que aqueles que estão tentando me destruir. Por isso, Senhor, eu declaro nesta noite, que o agir de Deus, que os santos, aleluia, comecem a receber agora. Todos aqueles que estão aqui, aqueles que estão nos assistindo, começam a receber agora aquele colírio especial para abrir os nossos olhos e ver que contigo nós somos mais do que vencedores. Em nome de Jesus, levante a sua mão e diga assim: eu declaro que a guerra está ganha, porque maior é o número daqueles que estão comigo do que daquele que tenta me atacar. Dê um aplauso para o Senhor. Aleluia.